Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Escola Dominical. Hoje a gente vai falar de um personagem bíblico que é muito conhecido de todo mundo. O nome dele é José. José, no caso aqui, o pai de Jesus, ou o padrasto de Jesus, na verdade, né? A história de José está no Evangelho de Mateus. Mateus é esse evangelho aí que inicia o Novo Testamento. Então, a gente vai deixar de lado um pouquinho o Antigo Testamento, né? Vamos deixar para lá. E agora a gente vai iniciar, então, algumas leituras do Novo Testamento. Como a gente fez aí sobre a história de Jesus, sobre a história de Maria. Não diferente, a história desse personagem aqui está no livro de Mateus. Então, vou até botar aqui, ó, Mateus, capítulo 1, de 18 a 25. Se você quiser abrir aí, dá um tempinho. Mateus, capítulo 1, 18 a 25. Enquanto você abre, eu vou explicar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele inicia o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é todo escrito em grego. Tem uma linguagem mais próxima à nossa. Foi escrito em bem menos tempo do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é muito mais longo, né? E foi escrito num período de tempo muito maior. Ele conta basicamente a história dos hebreus. E o Novo Testamento começa aí com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contando então a história de Jesus, por isso o personagem é José. Só que cada evangelista, cada evangelho, na verdade, vai falar para um público diferente, né? Embora conte a história de Jesus, temos os 3 primeiros evangelhos sinóticos e o João, que é um evangelho um pouquinho mais diferente, né? Então, Mateus, todo mundo sabe a profissão dele, ele era um cobrador de impostos, e você vai perceber isso em todo o evangelho de Mateus. Você vai perceber que ele é bem organizado na sua escrita, né? Minucioso, metódico, então a escrita dele é bastante organizada de Mateus. Mateus inicia o Novo Testamento, mas não foi o primeiro evangelho a ser escrito, provavelmente foi o evangelho de Marcos. Mas ele inicia justamente porque ele faz essa ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, colocando Jesus aí como rei dos judeus. Então, tanto é que no primeiro capítulo, se você ver, vai ter aí a genealogia de Jesus Cristo. Ó, genealogia de Jesus Cristo, tá bom? Primeiro capítulo, para dizer justamente que Jesus é da linhagem, aí vem de Abraão e é da linhagem de Davi, o rei Davi. Então, para ser rei, é preciso estar, né, na linhagem aí real. Não é possível ser rei se você é um plebeu, né? Então Jesus, ele vem sendo apresentado aqui por Mateus como o rei dos judeus, né? E aí a gente vai entrar na história de José. Um tema muito forte também do Evangelho de Mateus é a justiça. Vou escrever aqui. Justiça. Essa palavra aparece 26 vezes, tá? No Evangelho de Mateus. Então, a gente pode entender que Jesus tinha um compromisso com a justiça em tudo que ele fazia, né? Nos seus ensinamentos e tudo. E também o povo ali a quem Mateus escreve, que é um público judeu, né? Judaico-cristão. Esse público, essa comunidade precisava muito entender o que era então a justiça de Deus, a justiça de uma maneira correta, beleza? Então a gente vai começar aí, todo mundo já achou aí? A gente vai ler devagarinho e vai explicando, tá bom? Nascimento de Jesus Cristo, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria estava desposada. Essa palavra desposada significa que ela estava noiva de José, porém, nessa cultura aqui hebraica, nessa cultura judaica, esse é um compromisso muito sério. É como se ela já fosse casada com José, porém não morassem juntos e não tivessem relação sexual, beleza? Mas ele era um compromisso muito sério. Como se eles já fossem marido e mulher de fato. Versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Maria viu-se grávida do Espírito Santo, provavelmente foi até José, contou: José, estou grávida e o pai é o Espírito Santo. José, não se sentindo convencido daquela história, provavelmente ele pensou assim, como ele era justo, e aí nós vamos tratar desse tema da justiça agorinha mesmo. Ele pensou em não difamar Maria, ele pensou então em deixá-la secretamente, em fugir. Por que ele pensou em fugir? Porque Maria poderia sofrer graves consequências se ela fosse pega grávida de um outro homem
que não fosse o seu futuro esposo. E a gente vê lá, a gente pode ver as leis aqui do povo, a gente vai ver em Deuteronômio 22, se você quiser abrir rapidinho, só pra gente entender como José estava sendo muito bom aí com Maria nesse momento. Então, Deuteronômio 22, vou anotar aqui, vou ler só o versículo 22, embora você possa começar a ler a partir do 13, tá bom? Tá escrito assim: quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Então, se ela... pela lei, José estava amparado. Então, legalmente, ele estaria amparado se ele levasse Maria diante do povo e falasse: olha, ela está grávida de um outro homem, ela precisa ser apedrejada por esse seu pecado. Porém, José era um homem justo, e essa justiça a gente vai falar agora sobre ela. Então, ele preferiu pensar em deixá-la para que ela não sofresse esse dano. Então, de repente, as pessoas pensariam: José fez um filho nela, saiu batido, foi embora, sumiu, e ela vai assumir essa gestação. Moisés está sendo justo aqui, está falando que está tratando ele como justo, né? Justamente porque, mesmo amparado pela lei, ele não deixou seu coração ser levado por esse amparo que ele teve, mas teve um olhar misericordioso, tá? Ele teve um olhar misericordioso para com Maria, além de poupar a sua vida, né? Então, a gente sabe que a lei, ela existe justamente para isso, né? A lei existe para que a vida seja preservada. Só que nesse momento aqui já não existia mais isso. A lei, as pessoas já eram totalmente legalistas, né? E a lei, então, existia para punição, né? Toda a lei, ela existe, na verdade, para preservação da vida. Por exemplo, a maioria das leis, né? Não matarás, não furtarás. A gente pode ver que se você matar alguém, você vai preso. Por quê? Porque você foi contra a vida de outra pessoa. A lei de trânsito, né? Naquela região ali, você só pode andar até no máximo 60 km por hora, porque é uma região que tem escola, por exemplo. Então, é para poupar a vida, para que as crianças não passem por perigo, né? E nesse momento a lei já estava distorcida no meio do povo hebreu, né? Na verdade, as leis eram muito antigas e elas tinham muitos defensores da lei, e Jesus veio justamente para poder fazer com que essa lei tivesse um olhar mais misericordioso. Na verdade, se a gente ler lá em Mateus 5, a partir do 17, e esse texto é fantástico, nós já estávamos em Mateus e eu tirei. A gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá? Assim, ó, versículo 17. Não cuideis que vindes cumprir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, Jesus, ele não vem para tirar a lei, ele vem para cumprir. Mas essa palavra cumprir no grego significa plero. Plero, que significa, na verdade, completar. Completar. Tornar completo. Então, na verdade, essa palavra aí que vem para cumprir, ele está dizendo que eu vim para completar a lei. Eu vim para deixar a lei perfeita. Então, a lei existe, mas ela está imperfeita. Quer ver? Tem vários exemplos aí na Bíblia que a gente pode tirar de ensinamento. Por exemplo, a cura no sábado, quando Jesus vai curar no sábado, né? E os fariseus, lá os escribas, vão falar com ele: poxa, mas você não pode curar no sábado. E ele fala: se a sua ovelha cair num buraco, né, no dia de sábado, você não vai lá e não vai resgatar a sua ovelha? Porventura a sua ovelha é mais importante do que essa pessoa que está tendo a sua vida restituída aí, através da cura, né? Por exemplo, a mulher quando foi ser apedrejada, que Jesus está lá escrevendo na areia, e aí os homens chegam: e aí, o que a gente faz? Ela cometeu pecado, né? E Jesus fala assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Então ele vem trazendo uma nova dimensão para a justiça. A justiça, ela vem ganhando uma dimensão de misericórdia, né? Apesar de ter a justiça, nós precisamos primeiro preservar a vida humana ali, né? E ter um olhar também sincero para com a nossa própria injustiça. Tanto é que quando a gente tem a figura dos escribas e dos fariseus, que vai ser muito tratado no Novo Testamento, quem eram os escribas e fariseus?
Eles eram os doutores da lei, né? Os maiores conhecedores da lei aí no Novo Testamento. Eles é que iam nas sinagogas, eles expunham aí as leis do Antigo Testamento, a Torá para o povo, eles ensinavam. Só que eles já estavam vivendo um momento crítico moral, né? Então, todo o povo respeitava muito. A Bíblia fala aqui, Jesus fala que eles se sentavam nos primeiros lugares, né? Eles gostavam de fazer orações altas no meio do povo para serem vistos. Eles gostavam de dar esmola para que todos soubessem. Aí Jesus vem falando assim: se você quer orar, não, ele fala assim para eles, raça de víboras, né? E chama essas pessoas aí de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É quando você por fora é integridade pura, né? Você cumpre aí as leis, você conhece todas as leis, mas por dentro você é vaidade pura. Você não tem amor, você não tem misericórdia, né? Você na verdade gosta do status ali daquela posição que você hoje se encontra, era essa posição dos escribas e fariseus. E aí ele vem falando assim, quando você vai orar, você não precisa orar para todos ouvirem, você entra no teu quarto, né? Fecha a tua porta que o teu pai que te ouve, te vê em silêncio, né? Ele vai te recompensar. Quando você for dar esmolas, né? O que a tua mão direita faz, que a tua mão esquerda não precisa saber. Então, assim, dê preservando a vida do outro, né? Não precisa dizer para todo mundo que o outro está passando por necessidade, nem dizer que você está ajudando o outro para dizer que você é o tal, né? E Jesus vinha falando várias coisas contra esse tipo de prática. Por isso é que ele fala aqui no versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então ele vem dizendo que você não é conhecedor como eles, mas viva no teu coração a justiça perfeita, essa justiça completa. Beleza? Então, só para entender um pouquinho desse contexto da justiça. Agora vamos voltar lá para o capítulo 1, verso 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, José estava pensando em deixá-la. Nesse momento, Deus veio falar com ele. E o que eu acho muito interessante aqui é que a gente só tem resposta quem tem pergunta, quem tem dúvida, quem reflete. Nesse momento, José refletiu sobre aquela situação que Maria se encontrava. Enquanto ele refletia, é como um professor na escola, né? Se o professor expõe lá todo o conteúdo e você não diz, eu tenho uma dúvida, eu não entendi, ele vai achar que todo mundo entendeu. Agora, se ele pergunta, alguém tem uma dúvida, e você levanta e fala, olha, eu não consegui entender, eu não consegui compreender, ele vai explicar novamente de uma maneira mais interessante, né? Então, esse foi o que Deus fez aqui para José. José estava refletindo, estava orando, estava angustiado, estava cheio de dúvidas, e ele fala, olha, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Então é isso aí mesmo, do jeito que ela te falou. E aí no 21, e darás à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, mais uma coisa que vem falando aqui o Evangelho de Mateus, ele faz sempre ele se reporta ao Antigo Testamento para dizer que o que está acontecendo agora já estava sendo dito lá. Então, se você ler Isaías 7,14, vai estar escrito exatamente isso, que uma virgem dará à luz, né, ao Deus de Israel, e seu nome será Emanuel. No versículo 24, José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, além de ser justo, de ouvir a Deus, ele era um homem obediente. Por quê? Ele recebeu Maria, ele se casou com Maria grávida, nunca a conheceu, não teve relação sexual com ela até que Jesus nascesse, né? Depois, ok, porque eles eram um casal. Mas até aquele momento, ele manteve Maria ali pura, do jeito que Deus tinha o ordenado. Uma outra coisa muito legal, essa reflexão de José, ele não foi impulsivo, né? Isso é muito legal, porque você sentir medo, você refletir, você sentir pavor às vezes numa situação, isso é coisa humana. Mas isso não pode legitimar nenhuma atitude de raiva, nenhuma atitude que menospreze o outro, que maltrate o outro, né? Isso José também nos ensina, é com calma, refletindo sobre as situações que a gente consegue ter a resposta correta
né, e dar o próximo passo correto. Então José tem muito a nos ensinar, né? E eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui olhando, que estiveram aqui participando aí da aula e que a gente possa ter muitos momentos ainda juntos nas manhãs de domingo, tá bom? Obrigada, beijo!